Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje, a gente vai abordar um tema bem delicado da nossa história recente, né? A exclusão por causa da hanseníase, que na época o pessoal chamava de lepra. Isso nas primeiras décadas da República. A nossa conversa vai se basear num trabalho de conclusão de curso bem interessante, do Adriano de Campos. Exato, e o contexto é aquele Brasil recém-saído da monarquia, sabe? Buscando se modernizar, urbanização, indústria pintando, avanços na medicina. Mas ao mesmo tempo, né, lidando com problemas sociais e de saúde pública gigantescos. O TCC cita fontes que mostram bem isso. Sim, e olha, tinha muita doença circulando. Varíola, febre amarela, tuberculose, mas a lepra, especificamente, ela carregava um peso diferente, um estigma, assim, histórico-religioso, muito forte. Um medo quase irracional, né? Totalmente, vinha de interpretações bíblicas, de coisas como o Concílio de Lyon, lá atrás, que já falava em isolar. Isso criava uma repulsa na sociedade que era intensa. Ok, então vamos lá. Como é que o governo republicano, no começo, encarou essa situação, essa herança de medo? O TCC aponta umas primeiras medidas, né? Isso. Lá no início do século XX, teve a notificação obrigatória, acho que em 1904, com Oswaldo Cruz. Decreto 5.156. E o curioso é que, no comecinho, parece que até permitiam o isolamento em casa, né? Pois é, mas essa fase não durou muito. O que chama atenção, e o trabalho mostra bem, é como a coisa escalou rápido. De uma vigilância mais pontual, digamos assim, para uma política bem mais agressiva de segregação mesmo. Ah, tipo a criação daquela inspetoria de profilaxia da lepra e doenças venéreas, já nos anos 20. Essa mesma, com Carlos Chagas. E depois, nos anos 30, já com Vargas, veio a Campanha Nacional de Combate à Lepra. Aí a coisa ficou mais sistemática. E aí que entra a questão do internamento compulsório com força total, certo? O TCC cita o exemplo da colônia Santa Teresa lá em Santa Catarina. Quase como se fosse uma cidade planejada só para isso, para isolar completamente os doentes. Exatamente. Uma cidade-prisão, né? E a análise do TCC conecta isso com as ideias eugenistas que circulavam forte na época. Eugenistas, aquelas ideias de melhoramento da população. Isso. A lógica era meio que limpar a sociedade, sabe? Garantir que a força de trabalho para o progresso do país fosse saudável. A doença e o doente eram vistos como um entrave, um problema para esse projeto de nação. Nossa. E o TCC detalha como era essa retirada das pessoas de casa. Imagino que devia ser terrível. Terrível é pouco. O trabalho descreve uma violência que não era só física, de arrancar a pessoa dali. Era moral, sabe? Muitas vezes acontecia na frente dos vizinhos, uma humilhação pública. Que coisa horrível. E tem um ponto que o TCC destaca que é particularmente chocante. A prática de queimar as casas e os pertences das pessoas depois que elas eram levadas. Queimar tudo. Por quê? Olhando com uma lente tipo Foucault, que o trabalho menciona, isso funciona como um ato de poder muito forte, né? É apagar o passado da pessoa, a identidade dela ali, é reforçar que não tem volta, destruir qualquer possibilidade de resistência ou retorno. Meu Deus, é uma exclusão total mesmo. E as famílias, como ficavam no meio disso? Crianças? Pois é, essa é outra camada da crueldade, a separação. Se os filhos também fossem diagnosticados, iam para as colônias com os pais ou para alas infantis. E se fossem sadios? Aí a coisa era complicada. Inicialmente, eles ficavam sob tutela do Estado. Muitas vezes em condições bem precárias e carregando o mesmo estigma dos pais, né? Isolados também, de outra forma. Que cenário. Mas teve alguma tentativa de, sei lá, de ajudar essas crianças, de dar um rumo diferente para elas? Teve sim. E aí o TCC menciona uma figura importante, Eunice Weaver. Ela, junto com a Federação das Sociedades de Assistência aos Lázaros, ela lutou muito por isso. Eles criaram os chamados preventórios, que depois viraram educandários. A ideia era justamente acolher essas crianças sadias, filhas de pais com hanseníase. Para tentar protegê-las do estigma. Exato. Para dar educação, um ofício, uma chance de ter um futuro diferente daquele que parecia reservado para elas por causa da doença dos pais. O Educandário Santa Catarina, fundado em 41, é um exemplo disso que o TCC traz. Então, resumindo um pouco o que essa pesquisa nos mostra, a gente tem uma combinação, né? De um medo muito antigo da doença
com um projeto de modernização do país que via o doente como um obstáculo. E o resultado foi essa política de controle social, de exclusão extremamente violenta. Precisamente. E o mais doido, talvez, é que mesmo quando a ciência avançou, quando descobriram o bacilo com o Hansen, e principalmente quando chegaram as sulfonas lá nos anos 40... Que tornaram a doença curável, né? Exato. Curável. O que tornava o isolamento totalmente desnecessário do ponto de vista médico. Mesmo assim, o estigma social, a marca da exclusão, isso demorou muito mais para diminuir. As feridas sociais foram mais profundas, sabe? Fica a reflexão, então. Como é que o medo de doenças, às vezes misturado com essa busca por segurança, por um ideal de progresso, pode acabar moldando políticas públicas e até as nossas atitudes hoje em dia? Pois é. De que maneira essa história de segregação, de luta contra o estigma, ainda ecoa, né, nos desafios que a gente enfrenta hoje com saúde pública, com direitos humanos, com grupos que são marginalizados por alguma razão? É algo para a gente continuar pensando.